Olá, este é o segundo vídeo da série sobre a fisiologia das raízes. Agora, vamos falar um pouco sobre a importante função das raízes, que é a absorção de nutrientes. Lembrando que esta série de aulas está sendo confeccionada com base no capítulo 2 deste excelente livro, Nutrição Mineral de Plantas, editado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Nesta parte introdutória, dizemos que a absorção de íons e outras substâncias e o seu transporte radial até o cilindro central ocorre por meio de duas rotas, a rota apoplástica e a rota simplástica. Vejam que aqui nós não temos a rota transmembranar. E esta absorção é indiscriminada, ou seja, tudo que esteja na solução do solo, que entra em contato tanto por fluxo de massa quanto por difusão, podem entrar nas raízes, inclusive micro-organismos que estejam nadando na solução do solo. Então eles vão seguir essas duas rotas. Os nossos autores falam, inclusive, que eles podem se movimentar até o cilindro central, ou podem ser absorvidos ou assimilados em tecidos próprios aqui na própria raiz, ou podem ficar retidos, no caso aqui da rota apoplástica, podem ficar retidos na superfície das células ou da parede celular, uma vez que a raiz apresenta CTC. Então, neste esquema, nós mostramos essas duas rotas, a rota apoplástica, lembrando que os elementos entram pelas células epidérmicas, ou seja, pelos espaços intercelulares, viajam pelo córtex até chegar no cilindro central, onde são transportados para a parte aérea pelo xilema. E na rota simplástica, os elementos entram pelas células epidérmicas, ou por essas estruturas ou células diferenciadas, que são os pelos radiculares, seguem pelas células, pelos citoplasmas que são conectados pelos plasmodesmos, até também o cilindro central, onde chegam no xilema e também são transportados para a parte aérea. Aqui nós apresentamos em mais detalhes as principais diferenças entre as rotas de absorção de nutrientes pelas raízes. Na rota apoplástica, os elementos viajam pelos espaços intercelulares até o cilindro central, sendo este um processo reversível. E a velocidade desta viagem varia em função da espécie vegetal. Mas, ao contrário do que se imagina, esse deslocamento não é totalmente livre, uma vez que as superfícies celulares apresentam uma quantidade relativa de cargas, que pode retardar ou aumentar a velocidade do deslocamento. De qualquer forma, conforme os dados que nós temos na literatura, mesmo com esse problema da retenção das cargas, porque as raízes têm CTC, o deslocamento por meio da rota apoplástica é geralmente mais rápido em relação ao deslocamento na rota simplástica. Os nossos autores, inclusive, têm mais alguns detalhes que nós consideramos interessantes para enfatizar nesta aula sobre esta rota apoplástica e esse caráter reversível do deslocamento.
Eles dizem que quando um íon, de uma forma ou de outra, cruza a endoderme, também pode regressar ao apoplasto, difundindo-se para dentro de um traqueídeo ou elemento de vaso no xilema, sendo conduzido até o local específico da sua absorção. E, para participar ativamente do metabolismo novamente, ele tem que ser reabsorvido. É ainda possível que alguns elementos, principalmente os não estruturais, como é o caso do potássio, possam, de uma forma ou de outra, retornar mais facilmente para os espaços intercelulares após a sua reabsorção. Indiscutivelmente, porém, a presença da estria de Caspary na endoderme permite à planta manter uma concentração iônica mais elevada em seus tecidos do que na solução do solo. No caso da rota simplástica, como sabemos, os elementos viajam de célula a célula pelos plasmodesmos, que são aqueles canais que mantêm os citoplasmas das células adjacentes ou vizinhas conectados. Mas para entrar em qualquer célula, a célula tem que ativar um mecanismo, que pode ser uma bomba, um canal, um transportador. Lembremos daqueles mecanismos como Simporte, Uniporte, que nós comentamos em vários vídeos do nosso canal. E esta entrada, como falamos, acontece em qualquer parte da raiz, dependendo da espécie vegetal, do tipo de íon e de outros fatores. Então, essa é a caracterização das rotas apoplástica e simplástica. A absorção de nutrientes pelas raízes depende de diversos fatores, incluindo o estádio de desenvolvimento das plantas, a superfície radicular e as zonas por onde os nutrientes são absorvidos. Assim, este é um fenômeno complexo. Por isto, aqui nós vamos discutir esses dois processos em conjunto, isto é, as zonas e as taxas de absorção. A taxa de absorção envolve as contribuições dos processos envolvidos na aquisição de nutrientes no solo e é produto da interação entre as propriedades absortivas da raiz, seu estádio de desenvolvimento e a concentração do nutriente na solução do solo e na superfície radicular. A taxa de absorção, estimada a qualquer momento, é o produto da intensidade do influxo do nutriente, isto é, a taxa de absorção por unidade de área radicular, pelo tamanho do sistema radicular ou área superficial total da raiz. Conforme Zonta e colaboradores, a taxa de absorção pode ser estimada a partir da superfície radicular e da cinética de absorção, como podemos ver nesta equação, proposta por Williams e Yanai em 1996. TAN igual a 2πrl alfa C, onde TAN é a taxa de absorção do nutriente, R é o raio radicular, L o comprimento radicular, alfa é o poder de absorção radicular
que está relacionado com mecanismos de transporte na membrana plasmática, e C é a concentração do soluto na superfície radicular. Enfatizamos que esta equação é uma representação parcial do processo de aquisição de nutrientes pelas raízes, pois não considera efeitos importantes como a exudação radicular e as variações do pH na rizosfera, induzidas pelo próprio processo de absorção. Apesar disso, ela engloba os principais fatores envolvidos, como podemos ver aqui nestes termos, e por isso é reconhecida pela comunidade científica, sendo utilizada com muita frequência em modelos para estimar a absorção de nutrientes pelas raízes. Embora esta equação seja muito utilizada em modelos de simulação da taxa de absorção, ela deve ser usada com parcimônia, porque ela considera que apenas a superfície radicular é responsável pela absorção como um todo, levando a uma superestimativa da capacidade absortiva das células epidérmicas. Além disso, conforme nossos autores colocam, esta superestimativa acontece também quando se avalia o influxo ou efluxo em plantas de diferentes idades. Neste caso, sabe-se que as regiões mais novas da raiz têm maior capacidade de absorver os nutrientes, porque um sistema radicular novo tem maior influxo, pois proporcionalmente existem mais superfícies aptas à absorção do que regiões suberizadas. Uma outra ressalva que os nossos autores fazem à utilização da equação proposta para estimar a taxa de absorção de nutrientes pelas raízes é que esta equação não considera esse importante fenômeno, que é a acidificação da rizosfera, que acontece na maioria dos casos, pois, conforme eles comentam aqui, a atividade radicular pode ser medida pela intensidade do efluxo de prótons, que atinge um máximo de acidificação, então, a mais ou menos 4 milímetros a partir do ápice radicular, isto na zona de alongamento. Então, vejam que aos 4 milímetros, a extrusão ou efluxo de prótons é máxima e também a taxa de crescimento radicular atinge o seu máximo aqui, desacelerando a partir dos 6 milímetros. Então, este fenômeno do efluxo de prótons deve ser considerado, uma vez que é responsável por grande parte dos íons e ânions que são absorvidos pelas células de forma ativa. Agora vamos tentar responder esta questão. Por onde são absorvidos os nutrientes, considerando a superfície radicular, isto é, as zonas de absorção? Sabemos que tanto as raízes principais, que no geral têm a função de fixar as plantas no solo, quanto as laterais, que, como sabemos, têm a função de absorver os nutrientes, possuem 3 zonas distintas: a zona meristemática, ou de crescimento, a zona de alongamento e a zona de maturação. E a absorção, onde vai ocorrer? Existem 2 correntes de pensamento. Alguns autores dizem que
a maior parte da absorção dos nutrientes ocorre nas regiões apicais dos eixos das raízes ou ramificações. E uma outra corrente diz que a absorção ocorre de forma regular em toda a superfície da raiz. Agora, o que se tem é que, no geral, esse processo depende, ou seja, a absorção ou as zonas de absorção vão ocorrer em função da espécie vegetal e do nutriente considerado. Por exemplo, conforme os nossos autores, diversos trabalhos demonstram que há uma grande variação de zonas radiculares que absorvem nutrientes. Na cevada, por exemplo, o ferro é mais absorvido na região apical. No milho, por outro lado, a absorção deste elemento ocorre igualmente em toda a superfície radicular. Os íons K+, NH4+, o amônio, e NO3-, o nitrato, são absorvidos na maioria das espécies em toda a superfície radicular. No milho e no arroz, o ápice da raiz absorve amônio mais rapidamente do que a zona de alongamento. Então, cada situação deve ser considerada. Ou seja, o processo ou as zonas de absorção vão depender desses fatores, principalmente espécie de planta e o íon que está sendo absorvido. Com essas considerações, ficamos por aqui. Recomendo que façam uma boa leitura nos autores citados nesta aula, se quiserem conquistar um melhor embasamento sobre este importante assunto da nutrição de plantas. Agradeço a você que assistiu esta aula até aqui. Vejo vocês então na próxima aula. Muito obrigado e tchau!